Bom dia, shalom para todos. Quanto tempo, né? Bom, meus queridos, eu estava aqui fazendo uma leitura, né, desse livro, Festas e Dias Bons, né, de Eduardo Carneiro. Eduardo Carneiro é um professor de seminário, né, professor de hebraico. E ele escreveu esse livro aqui discorrendo sobre as festas e os dias bons, né, que são dias comemorativos estabelecidos na Torá, na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, né, nos livros ali contidos pelo Pentateuco, ou seja, os 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui nesse livro vai fazer uma menção às festas que o Eterno estabeleceu. Então, o ciclo festivo de Adonai, né, do Senhor, eles são retratados pelo Shabat, pelo Pessa, pelo Matzot, que é a festa dos pães ázimos, né, pela festa de Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Essas festas são os estatutos perpétuos de Deus, que são divididos em 3 períodos no decorrer do ano, né? O que acontece? Além dessas festas, o povo judeu, eles estabeleceram outras 3 festas, 4 festas na verdade, não, 3 festas, e essas festas não são estatutos de Deus, são festas estabelecidas pela tradição judaica com a finalidade de eternizar feitos que o Senhor realizou no meio do povo de Israel. A festa de Purim, por exemplo, quando Deus livrou o povo de Israel de um decreto do rei Assuero, né? Onde teve a intercessão da rainha Esther, né? O seu tio Mordecai, né, também foi exaltado. Então, se você ler o livro de Esther, você vai saber a respeito dessa festa de Purim, né? Rosh Hashanah, que é a cabeça de ano, né, quando o povo de Israel foi libertado do cativeiro, se eu não me engano, babilônico. Então, no dia que eles saíram do cativeiro, então eles firmaram aquela data como um novo ano novo, né? Porque tem o início do ano, né, que é com o mês de Abib, Nissan, o primeiro dia, né, do mês de Abib. Abib é o primeiro mês do ano. Hoje é chamado de Nissan, mas na Bíblia você vai encontrar como Abib. E além então do Rosh Hashanah, né, no caso da festa de Ano Novo, estabelecida pela Bíblia, tem o Rosh Hashanah, que é o marco dessa saída do cativeiro, né? Então eles comemoram como se fosse um novo ano. E tem a festa de Hanukkah, né, que foi quando o templo de Deus foi profanado, e aí quando houve a revolta dos macabeus, então eles retomaram o templo e aí purificaram o templo, mas só havia restado uma vasilha de azeite para poder acender o candelabro, né, a menorá no templo. E essa vasilha de azeite, a única que não havia sido profanada, que estava lá intacta, com o selo do Kohen Gadol, né, do sumo sacerdote, o selo de pureza. Então, essa quantidade de azeite que foi preservada, ela só daria para um dia, mas o Eterno multiplicou esse azeite e ele durou por 8 dias. Então, foi estabelecida então a festa das luzes, né, a festa de Hanukkah. E essas festas são festas tradicionais. E por que eu estou falando sobre essas festas, sobre os dias festivos, né, estabelecidos por Eterno? A gente tem percebido que nos últimos dias várias pessoas têm se levantado nas redes sociais para falar, né, dos finais dos tempos. Nós temos
sinais apocalípticos acontecendo em todo o mundo, né? Uma questão geopolítica muito forte acontecendo, rumores de que da possibilidade de uma terceira guerra mundial, né? Tivemos aí a eleição do oitavo Papa, né? Contando da Constituição do Vaticano para cá. Então nós temos aí o oitavo Papa, e quem estuda um pouquinho Apocalipse e quem se inteira um pouquinho, né, tirando as vendas da religiosidade, então você vai perceber que o Papa é um rei, né, que existe um trono para ele no Vaticano, ele é um rei, e a gente vai perceber que Roma está estabelecida sobre 7 montanhas, né, a igreja que é simbolizada por uma mulher, né, tanto o povo de Israel é simbolizado por uma mulher, por uma virgem, quanto que a igreja, né, existe lá uma menção apocalíptica de uma mulher que está assentada sobre a cidade, né, constituída sobre as 7 montanhas e tal. Então nós temos aí a instituição de um novo Papa, que pode ser, né, o profeta, o falso profeta, que vai trazer o anticristo ao conhecimento das nações no mundo. Então tem toda uma questão apocalíptica, geopolítica, né, se desenhando, e, né, é necessário que você esteja atento. Como servo de Deus, você precisa estar atento. Você precisa estar com suas lâmpadas acesas e com azeite de reserva. Agora eu te pergunto, né? Apocalipse vai falar de uma 7ª trombeta. Quando essa 7ª trombeta tocar, então as coisas que regem o final dos tempos vão estar acontecendo ao soar dessa 7ª trombeta. Você conhece o calendário de Deus? Você sabe discernir no tempo, no espaço, nas questões, nos acontecimentos? Você sabe discernir essas questões bíblicas? Você sabe mais ou menos discernir quando que vai estar próximo a vinda do Mashiach, do Messias? Né? Você vai falar assim para mim, mas Yeshua falou para os discípulos que não nos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Tá? Tudo bem. Não nos compete saber no sentido de que ele não quis dizer diretamente para os discípulos. Ele não quis falar abertamente, mas ele também criticou aqueles judeus daquela época, né, dizendo assim, vocês sabem reconhecer os sinais dos tempos no tocante à colheita, quando que é o tempo de plantar, quando que é o tempo de colher, se vai ter chuva ou não, né? E vocês não sabem discernir os sinais dos tempos, ou seja, porque ele estava falando da primeira vinda dele. Agora, por que a igreja hoje não sabe discernir? Porque ela foi afastada da Torá. Com certeza você pensa e foi ensinado de que o Velho Testamento é velho, passou, não tem que ser cumprido. É engraçado que o maior conteúdo sobre dízimos está no Velho Testamento. E aí tem que cumprir. Porque está lá em Malaquias, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que não falte nela mantimento, para que haja nela mantimento, né? E fazei prova de mim, senão vos abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Está em Malaquias 3,10. É Velho Testamento. Mas vale, né? Tá lá escrito, chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Isso tudo é usado, né, na igreja, né? Eis que ponho diante de ti bênçãos e maldição. Escolhei, pois, as bênçãos. Está lá no Velho Testamento. Tudo isso é pregado, né, nas igrejas evangélicas. Mas quando se trata de cumprir
cumprir mitzvot, cumprir mandamentos, aí não. Jesus abrogou, Jesus cumpriu. Nós não precisamos cumprir, né? E aí a igreja foi ensinada a se alimentar de forma inadequada, né? De uma forma aonde a sua santidade não é trabalhada, a santidade do seu corpo, porque há quem pense que santidade está se referindo somente às questões espirituais. Eu tenho que jejuar. Olha, o princípio do jejum é abstenção de alimentos, né? Quando você se abstém de alimentos, segundo nutrólogos aí da internet, o seu corpo passa por um processo de desintoxicação. Então, se você deixar de se alimentar por alguns dias, o seu corpo vai desintoxicar, vai fazer um detox. E aí, olha só, desintoxicou, tá? O jejum te coloca num processo de desintoxicação. Desintoxicação de quê? Alimentar, né? Diz que desinflama seu corpo e tal. Aí, quer dizer, com isso traz mais saúde para o teu corpo. E aí, nesse processo, onde o corpo, entre aspas, está sendo mortificado, porque ele vai desejar alimento e você não vai dar. E aí ele entra num processo, esse processo de desinflamação, de desintoxicação. Então, o corpo parece que fica fraco e aí você, né, consegue elevar a sua alma, a sua espiritualidade. Ora, será que isso não seria um processo constante se você respeitasse as determinações que estão contidas com relação à restrição alimentar? Que estão contidas na palavra de Deus? Será que se você comesse alimentos que são lícitos, ou seja, licitude essa determinada pelo Eterno, pelo teu Criador, por aquele que sabe como funciona cada molécula do teu corpo, será que o fato de você deixar se abster constantemente de alimentos que são considerados impuros, o seu corpo não se purificaria, sua saúde não seria melhor, seu corpo não seria menos ou talvez até totalmente desinflamado, e talvez com isso a sua espiritualidade não se elevasse diariamente? Mas aí tem alguém contrário ao Eterno, contrário ao Criador, contrário a Deus, que se interessa para que você não faça esse processo, para que você não respeite o mandamento, porque já dizia as Escrituras, está lá em João, né? Primeira epístola de João, o pecado é a transgressão da lei, é a desobediência da lei. Lei de quem? De Deus. Mas aí vem, né, os ensinadores, os teólogos dizem, não temos mais que cumprir a lei, estamos debaixo da graça, do favor imerecido. Eu recomendo você ler Apocalipse 21 e 22. Mas enfim, eu te pergunto, você sabe discernir os tempos? Você sabe o que o Shabat, o sábado, que é o sétimo dia, né, que é um estatuto perpétuo determinado por Deus, que está em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar, se eu não me engano, é o quarto mandamento. Quarto mandamento do Eterno, a quarta lei do decálogo, lá dos 10 mandamentos, se eu não me engano é o quarto, né? Adorarás somente ao Senhor, né? Não tomarás seu santo nome em vão. Deixa eu ver nas escrituras que é melhor, né? Não fazer mais de escultura, adorarás somente ao Senhor, não fazer mais de escultura, não tomar seu santo nome em vão, lembrar do dia do sábado para santificar, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias. Tá aí, tá lembrado. Então, o quarto mandamento é o Shabat. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aí vem o outro e diz, não, agora lembra-te do
guardar os domingos e festas. Não está nem na Bíblia, mas o povo segue. Aí, então é o Shabat. É o primeiro portal espiritual dos tempos determinados por Deus. Depois Páscoa, Pessa. Depois festa dos pães ázimos, Matzot, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Olha, são 3 festas de primavera, 3 festas de outono, né? Então, para aqueles que sabem discernir, essas 3 festas, Shabat, Pessa e Matzot, elas representam Pessa, Matzot e Shavuot, né? Shabat é um portal eterno aí que anuncia alguma coisa aí, né? Há quem diga que Yeshua ressuscitou no domingo, mas foi no sábado, né? Talvez ele volte no sábado e você não esteja aguardando, né? Não esteja atento. Mas enfim, então vamos lá. As 3 primeiras festas, que representam as 3 primeiras hastes do candelabro de ouro, da menorá, elas anunciaram a vinda do Mashiach na sua primeira vinda, né? Que são as festas de primavera. E as festas de outono, né? Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot, elas vão anunciar o retorno do Mashiach. E aí, será que você vai conseguir discernir? Será que você vai reconhecer o toque do shofar, né, que vai ser dado, segundo o Apocalipse? Então, o que acontece? Tudo que foi determinado por Deus a ser executado, sejam leis ou festas, possui uma finalidade espiritual e profética. E se você não estiver atento, se você não entender essas coisas, você corre o grande risco de ficar de fora, como aquelas 5 virgens despreparadas, né? As 5 virgens que estavam com suas lâmpadas acesas, porém não tinha azeite de reserva para mantê-las acesas. E aí, quando o noivo chegou, né? Quando o arauto ele proclamou que o noivo estava próximo, estava vindo, então aquelas 5 virgens, as 10 virgens despertaram, porque as 10 adormeceram, segundo as escrituras. E aí, quando elas despertam, então as 5 estavam preparadas, tinha azeite de reserva, e aí se encaminham. Aquelas que não tinham azeite de reserva falaram, dando um pouco do seu para que a gente não fique sem. Aí as que estavam espertas falaram, não, eu vou dar do meu e depois fico sem, e aí como é que eu fico, né? Então, vai vocês comprar. Ou seja, já era para estar preparado, já era para ter comprado o quê? Conhecimento, sabedoria, entendimento, né? E aí não buscou. Aí chegou na hora, o arauto proclamou a chegada do noivo, e aí as virgens que não retratam a noiva, mas as convidadas de honra, né? Essas virgens são aquelas convidadas de honra que vai iluminando o caminho, né? Que vai enfeitando ali a festa, né? Para o noivo entrar então nas bodas. E aí essas virgens que estavam ali prudentes, né? Elas tinham azeite de reserva, elas entraram. E aí quando as outras 5 retornaram, a porta estava fechada, aí ficou lá batendo, deixa-nos entrar, e aí já era. E aí que posição que você está? Né? Como é que está o seu entendimento, o seu conhecimento? Como é que você está de azeite, de unção, né? Como é que você está? Você tem o suficiente para se manter aceso como luz para o mundo e o suficiente para transbordar, né, para se manter continuamente aceso? Então, como está a tua vida? Como está o teu conhecimento? Como é que está a sua obediência às Escrituras? Você está obedecendo às Escrituras, que são a palavra do Eterno, ou você está obedecendo a homens? Você tem buscado se alimentar diretamente na palavra,
ou está somente dando ouvido a homens? Como é que está o teu conhecimento? Você sabe o que significa essas festas, né? E eu resolvi vir falar isso contigo aqui hoje, exatamente por causa dessa observação que está no livro aqui, que tudo que foi determinado pelo Eterno a ser executado por quem? Por nós, sejam as leis ou as festas de Deus, possuem uma finalidade espiritual e profética sobre a nossa vida. E aí eu me recordei de que aqui, nessa mesa onde eu estou, durante um período de meditação, eu escutei o Eterno me falando para eu ler Apocalipse capítulo 18. Né? E há uma determinação ali que fala: sai dela, povo meu. Né? E aí, nessa meditação, quando eu li esse texto e que eu entendi o que queria dizer sai dela, povo meu, então eu, buscando ao Senhor em oração, falando com ele a respeito de que eu já havia saído, né, no meu entendimento, e o Eterno me mostrou que ainda não, que ainda havia resquício da Babilônia, da grande Babilônia. E se você ler o texto com espiritualidade, livre das amarras religiosas, você vai entender o que significa a grande Babilônia. Então, Apocalipse 18:4 diz assim: eu ouvi outra voz do céu dizendo: sai de dentro dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados, para que não receba suas pragas. Aí no 5 vai dizer assim: pois os seus pecados alcançaram até o céu, e Elohim se lembrou das suas injustiças. E aí a recompensa do pecado vai vir sobre ela. E quem estiver dentro dela vai receber das suas pragas, que é a recompensa, é o castigo. O pecado gera a morte é a separação de Deus, né? Então, eu tinha certeza que eu já estava fora. Não, eu sou evangélico. Eu estou fora dela, né? Eu estou fora daquela igreja idólatra. Eu estou fora. E aí, o Eterno falou para mim: não está. Ainda tem resquício dela aí. E aí, eu entendi que eu precisava fazer techuvá. Techuvá é retornar. Retornar para Deus, retornar para as Escrituras, retornar para a lei de Deus. E aí hoje eu me esmero em cumprir essa lei. Olha, vou dizer para vocês, não é fácil. Não é fácil porque nós não fomos treinados para isso desde criança. Por isso que a palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, vai falar: ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando for velha, jamais se desviará do caminho. E se você tivesse tido o privilégio de ter sido educado nos moldes da palavra de Deus, no cumprimento da Torá, da lei, guardando o sábado, santificando o sábado, comendo alimento caché, ou seja, permitido, santificado, separado por Hashem, por Deus, né? Se você tivesse tido o privilégio de conhecer realmente os desígnios e propósitos de Deus que estão estabelecidos na cultura de Deus, né? Que essa cultura que foi dada a esse povo chamado judeu, e o povo cisma de dizer que a cultura judaica, a cultura de Deus que foi firmada nesse povo. Esse povo foi constituído por Deus, foi separado por Deus, foi escolhido por Deus para ser uma nação sacerdotal, profética, para anunciar Deus ao mundo. E aí o diabo criou o antissemitismo para te afastar, para te levar para longe. A Igreja Católica foi um braço forte do capeta para isso. Se você estudar os concílios, né, de Laodiceia, de Trento, de Niceia, então vocês vão ver sobre isso. E aí você precisa
meditar. E Deus falou para mim, sai dela. E depois ele falou para mim, conheça a cultura de Israel, a cultura que eu estabeleci para esse povo, porque sem entendimento da cultura e da língua, você não vai compreender os desígnios das escrituras. Então eu estou nessa busca incessante e venho aqui dizer para você, atente para conhecer essas coisas. Os dias são maus, Yeshua está voltando, está às portas, o Mashiach está retornando. Para uns e para outros ele está vindo, né? Mas uma coisa é certa, o final dos tempos vai chegar, seja agora nos nossos dias ou não, mas vai chegar. Embora possa ser que ele não venha nesses dias e você nem esteja vivo quando ele voltar, mas você vai ressuscitar dos mortos e vai dar conta. E você não vai ser julgado pela graça não, vai ser julgado pelas obras. Está lá nas escrituras. Obra, lei e graça nunca andaram separados, como ensinam para você aí. Lei e graça estão lá no Jardim do Éden. Está lá na criação do homem. E vem até hoje, caminhando de mão dada. E se você está pegando só na mão da graça, deixando a lei, você corre o risco de ficar de fora da nova Jerusalém que descerá dos céus. Porque só entrará nela quem estiver purificado, porque nada que a contamine entrará nela, está escrito lá em Apocalipse 22. Né? E quem não tiver o cântico de Moisés e o testemunho do Mashiach, ou seja, as duas características juntas, lei e graça, não vai entrar. Está escrito lá. Então fica essa palavra para você, que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você, sobre você Ele levante o rosto dele e te dê a paz. Amém? Baruch Hashem.